Bom, e agora a gente vai falar um pouco, vamos a Brasília, né? Porque o Senado Federal retomou nesta terça-feira as discussões sobre a proposta de emenda à Constituição que restringe decisões monocráticas e define prazos para os pedidos de vista no Supremo Tribunal Federal. A previsão é que a votação da PEC ocorra em 8 de novembro, depois da realização de 5 sessões que são necessárias. As discussões começaram em 19 de outubro, quando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, promoveu uma sessão plenária dedicada ao tema. O senador defendeu a proposta, argumentando que as mudanças representam uma abordagem mais moderna para o funcionamento do STF. Silvio Navarro, a gente sabe que PEC tem uma tramitação longa, demorada, são necessárias aí 5 sessões, né, para votação em primeiro turno. A aprovação exige 2 turnos de votação nas 2 casas, com 3/5 dos votos de deputados e senadores, mas é um começo, é uma reação do Congresso que nós temos visto aí em relação a todos os abusos do judiciário dos últimos tempos. Como é que você avalia aí a tramitação dessa PEC? Hoje teve mais uma discussão a respeito. Essa PEC passou a jato pela Comissão de Constituição e Justiça, né? Foi uma votação que durou ali menos de 1 minuto, uma votação simbólica, segue para o plenário, tem os prazos regimentais por se tratar de uma emenda à Constituição. A tramitação ela é lenta e requer um quórum qualificado, como você bem lembrou, plenário cheio. Mas no fundo, é uma PEC que movimenta muito pouco, ela mexe muito pouco. Tem na relatoria os senadores Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina. Ela simplesmente permite, né, ou na verdade ela veda que o ministro do Supremo dê a famosa canetada. Ele toma uma decisão individual diante do plenário, né, diante do coletivo. Desde um pedido de vista, então essa proposta ela impõe um limite de 6 meses, por exemplo, para pedido de vista e também que ele haja de forma monocrática quando você tem uma ação declaratória de inconstitucionalidade na Corte. Vamos traduzir isso? A PEC da canetada, tentar impedir que o ministro, um único ministro, uma única pessoa paralise todo um entendimento, toda uma lei que foi construída onde deve ser construída, que é na Casa Legislativa. No caso, nas casas legislativas, na Câmara e no Senado, porque as propostas precisam passar pelas 2 casas legislativas. É muito pouco, mas é um gesto, é mais um gesto que o Senado, a casa regulatória, segundo a nossa Constituição, a casa que tem a possibilidade de colocar algum tipo de freio no ativismo político do Supremo Tribunal Federal, que vem acontecendo já há alguns anos, os ministros da Corte avançando contra a Praça dos 3 Poderes para legislar. O Senado tem essa atribuição, essa prerrogativa, está fazendo a mesma coisa com uma outra proposta de emenda constitucional que trata das drogas, né, do porte de drogas. Tem algo parecido também, alguma movimentação, goste ou não, em relação a temas delicados que dizem respeito à sociedade, às famílias e que não são assuntos para o Poder Judiciário, que deveria se manifestar nos autos sobre assuntos relacionados à Constituição da República. Então, vamos aguardar. É possível que essa proposta avance, é provável que ela avance, é mais um gesto do Senado e enquanto o Senado se manifestar a favor da própria sobrevivência, enquanto manifestar sinais vitais e tentar, de alguma forma, uma reaproximação ao fim e ao cabo com o eleitor, porque eles têm mandato, os ministros do Supremo Tribunal não foram eleitos. O mandato deles corresponde ao presidente da República de turno, que os coloca lá com prazo. Hoje em dia, né, ele pode ficar décadas, vide o decano. Gilmar Mendes pode ficar até 2030, ainda sendo que ele assumiu no último ano do governo Fernando Henrique Cardoso. Então, afinal de contas, é um sopro vital do Senado e nós vamos aqui aplaudir qualquer tipo de reação, porque é a única maneira, dentro do jogo democrático, e nós defendemos sempre o jogo democrático, da gente conseguir colocar algum freio no Supremo Tribunal Federal, que já perdeu todas as rédeas há muito tempo.